Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos novamente para mais uma aula de didática, fundamentos e práticas. Eu sou a professora Cristiana Damasceno e na aula de hoje nós vamos trabalhar com o tema o profissional da educação na dimensão ético, política e técnica, tá certo? Então não percam de assistir essa aula até o final para que vocês possam compreender um pouquinho dessas dimensões que fazem parte do papel do profissional da educação, o professor. Então, para começo de conversa, a gente traz um pouquinho sobre a nossa contextualização, né? Na nossa sociedade atual, necessitamos cada vez mais perceber a função do professor, principalmente se ele estiver na função de intelectual crítico. Então, de acordo com Borges, para que isso ocorra, faz-se necessário repensar a formação inicial e continuada dos professores, pois o trabalho do professor, enquanto mediador do conhecimento e do desenvolvimento da cidadania dos alunos, está no processo gradativo para a superação do fracasso e das desigualdades sociais, visto que nós estamos numa sociedade cheia de desigualdades sociais, cheia de compreensão desse fracasso, né? Então, cabe à escola, cabe ao professor essa superação, né? Cabe ao professor ter aquele poder nas mãos, né, de mudar uma sociedade, de mudar, de ajudar na mudança da personalidade de um indivíduo ou de vários indivíduos, auxiliando para a diminuição dessas desigualdades sociais, tá? Através de uma reflexão crítica, através de uma compreensão de mundo que faça com que os alunos apreendam, né, compreendam sobre esse espaço que eles são responsáveis e que eles são também participantes, né, da formação de opinião, da conjectura de direitos e deveres sociais, tá? Então, ao professor cabe, tá, meio que intermediando essas relações, né, e auxiliando no desenvolvimento de uma sociedade mais sadia, mais justa. E aí a gente traz aqui para a nossa aula o conceito de ética, né, porque a gente viu que nós vamos falar sobre a dimensão ético, política e técnica da educação, né? Então, a palavra ética é originada do grupo etios, que quer dizer modo de ser e caráter, através do latim, mos, ou no plural mores, que está relacionado com costumes, de onde se derivou a palavra moral. Em filosofia, a ética significa o que é bom para o indivíduo e para a sociedade. E seu estudo contribui para estabelecer a natureza de deveres no relacionamento indivíduo e sociedade. Então, essa compreensão de que a ética não deve ser confundida com a moral. A moral é a regulação dos valores e comportamentos considerados legítimos por uma determinada sociedade, um povo, uma religião, uma tradição cultural. Há morais específicas, também em grupos sociais mais restritos, ou uma instituição, ou um partido político. Então, a questão moral, ela está relacionada com um grupo social, ou com uma sociedade específica, ou com um grupo, né, específico. Já a ética, ela está relacionada com todos os espaços, com todos os indivíduos, e essa relação do indivíduo com a sociedade, né? Essa capacidade de demonstrar caráter, né, de respeito, de valorização da opinião alheia. Então, essas questões, sim, estão relacionadas com a ética, né, e que precisam ser compreendidas do ponto de vista de qualquer que seja a dimensão, né, e quando se fala de educação, a ética está intrinsecamente ligada. E qual é a importância da ética, né? Então, nenhuma sociedade pode sobreviver e progredir sem um conjunto de princípios e normas. Ser um conjunto de princípios e normas que defina o tipo de comportamento socialmente aceito como ético. Nenhuma sociedade pode sobreviver sem um código moral fundamentado sobre valores compreendidos, aceitos e respeitados pela maioria dos seus membros. Então, a compreender, né, isso
faz parte da importância da ética, faz parte de viver em sociedade. Então, não há sociedade que progrida sem um conjunto de princípios e normas, né? Não há uma sociedade que sobreviva sem um código moral. E aí, quando a gente vai pensar nesse código moral, a gente vai ter as leis que vão reger a organização da sociedade, a gente vai ter os regimentos, né? Então, por exemplo, dentro de uma escola é um grupo social, então, dentro desse grupo social existem um código moral específico para aquela escola que deve ser conhecido por todos e respeitado também por todos. Então, o que tem a ver a ética e a educação, né? A partir desse ponto de vista. Toda educação é uma ação interativa, faz-se mediante informações, comunicação e diálogo entre seres humanos. Em toda educação há um outro em relação, né? Então, aqui nós estamos através de uma educação à distância, mas mesmo assim vocês estão tendo uma relação com o professor e eu com vocês. Então, em toda educação, por tudo isso, a ética está implicada. E aí, essa relação com o outro exige um comportamento ético, né? Exige uma postura ética que vai fazer com que haja respeito, com que haja reciprocidade entre as ações, entre os indivíduos. Aprender a ser cidadão é, entre outras coisas, aprender a agir com respeito, com solidariedade, com responsabilidade, com justiça, com não violência, aprender a usar o diálogo nas mais diferentes situações e comprometer-se com o que acontece na vida coletiva da comunidade do país. Esses valores e essas atitudes precisam ser aprendidos e desenvolvidos pelos alunos e, portanto, podem e devem ser ensinados na escola. Então, esses valores, né, a gente vai chamar de condutas também de respeito, de solidariedade, de responsabilidade, de justiça, de não violência, são ações, são valores, são atitudes que devem ser, sim, estudadas, discutidas e ensinadas no espaço escolar, tá? Porque somente a partir de uma sociedade onde a ética tem validade é que a gente vai poder ter os direitos respeitados, né? Os direitos assumidos de fato por todos. Os deveres, aliás, assumidos por todos. Qual é o lugar da ética na educação no mundo globalizado que a gente vive? Então, vive-se hoje na era da informação, sendo que diariamente se é bombardeado por diversas informações que estão disponíveis em toda parte, que atinge todas as classes sociais. Dentre os principais veículos tem-se a internet, os jornais, rádio, revistas e TVs. As informações, elas transitam com tal rapidez e abrangência que causam incertezas quanto ao futuro, principalmente aqueles que possuem dificuldades em se adaptar ao cenário globalizado. Então, esse acesso imediato às informações fez com que o mundo se tornasse pequeno, mediante o conhecimento tão diversificado. Por exemplo, gente, uma situação que acontece no Japão, que está acontecendo nesse exato momento, se você ligar a televisão, você vai passar a ver, você vai passar a sentir, junto com aquelas pessoas, um desastre natural, uma guerra, uma questão política. Então, essa possibilidade, através das redes sociais, através dos meios de comunicação, de estar em tempo real nos diferentes territórios mundiais, faz com que também haja a necessidade de um conhecimento diversificado, né? Então, esse modelo de globalização, gerado pela evolução da comunicação e tecnologia, requer de todo indivíduo um preparo, principalmente dos profissionais da educação, já que a qualificação é um quesito necessário para a sobrevivência nesse século. Então, cabe ao professor da educação entender um pouquinho de cada coisa, cabe ao profissional da educação estar antenado. Então, é imprescindível que o professor ele esteja se atualizando, que ele esteja vendo as notícias, que ele esteja buscando informações também em tempo real, para que ele possa ser capaz de confrontar ideias, de apresentar problemas que possam ser discutidas na escola através de uma postura ética, tá?
E aí, existem, né, o lugar da ética no trabalho de um educador. Existem algumas reflexões que são necessárias sobre o papel social do professor para com a sociedade e os caminhos para que ele exerça a profissão com qualidade. Então, para que isso ocorra, essa qualidade no trabalho, exige-se mudanças no relacionamento do professor com seus alunos, ações didáticas adotadas para a socialização do conhecimento. Socialização é essa necessária para uma sociedade equilibrada em todos os aspectos. Então, cabe ao professor essa compreensão de mundo para que ele possa estar repassando, né, transmitindo para os seus alunos essa compreensão da realidade, essa compreensão dessas situações, problemas, e também a busca pela solução dessas situações, problemas, dentro de um cenário social, político, educativo que a gente esteja inserido. Do ponto de vista etimológico, a palavra educare, né, latina educare, é a raiz do vocábulo educação, e significa o ato de alimentar ou criar. Vocês sabiam disso? Nesse sentido, a educação pode ser compreendida apenas como instrução ou mera aquisição de informações, que é alimentar o outro com informações, sem uma reflexão crítica do conhecimento acumulado. Em uma segunda acepção, educação significa a formação integral do ser humano, que vem de educere, sendo assim um processo que indicaria o pleno desenvolvimento das potencialidades do homem. Então, mesmo que a gente tenha a ideia de que educar, que vem da ideia de alimentar, de instruir, como também o processo de desenvolvimento pleno das potencialidades do homem, todos essas duas vias, elas vão estar relacionadas com a compreensão de que o professor, de que o educador, ele deve estar preparado, né? Preparado de uma forma ética, né? De uma forma política, que ele compreenda todas essas situações e que ele possa, de uma forma didática, objetiva, sistematizada, repassar, discutir, refletir criticamente essas situações do dia a dia da escola. E aí cabe à formação do educador, a competência do profissional educador tem um duplo caráter, né? A dimensão técnica, que é a ideia da neutralidade no campo da educação, e a dimensão política, que é a ideia da militância, indispensável para o trabalho educativo. E não é militância partidária, não é política partidária, mas política do universo de politizar, né, de compreender esse universo político do ponto de vista de direitos e deveres, do ponto de vista da opinião do outro, do respeito, da valorização, da justiça, da igualdade, da equidade, tá certo? Então, essa dimensão articulada à técnica e à política não se trata de acrescentar mais um elemento aos existentes. Trata-se de apontar um elemento que existe como mediação entre as duas dimensões inseparáveis, que é a dimensão da competência, competência técnico-política. E o que é que vem a ser a competência? Competência é saber fazer bem, é ocupar o lugar que ele compete, né? Saber fazer bem é fundamental saber o domínio dos conteúdos a serem transmitidos, as técnicas para articular esses conteúdos, captar as características dos alunos e o contexto em volta, mas esse saber perde seu significado se não está ligado a uma vontade política, a um querer que determina a intencionalidade do gesto educativo. Então, a gente precisa elucidar que esse saber, né, esse saber fazer bem, essa relação com com o ensino deve estar relacionada com uma questão política, deve estar relacionada com uma questão social, né? Então, a partir do momento, não é só a repassar informações dos conteúdos curriculares, mas esses conteúdos que estão relacionados com a vida, com o pleno desenvolvimento do indivíduo. E aí, a função técnica e a função política da educação. A educação tem uma função técnica e uma função política. Costuma-se dizer, quando afirmo que a educação é sempre um ato político, quero, com isso, frisar que a educação cumpre sempre uma função política. Mas é preciso não identificar essa função política com outra função que a educação cumpre, que é a função técnica. Essas funções, elas não se identificam, elas se distinguem, mas, embora distinguíveis, são inseparáveis, ou seja, a função técnica é sempre relacionada por uma função política, tá?
E o que é a escola? É possível pensar na escola, na prática do educador, como um espaço de predominância do consenso e da persuasão. No terreno da filosofia, na problematização, no questionamento que estarão lançados os esforços na direção de uma sociedade desejada. Não no sentido de situar-se no terreno instável, escorregadio, mas no reconhecimento do desafio como impulsionador da ação. E assim aproveitar esse espaço, escola, existente na sociedade civil para seu fortalecimento e para a transformação necessária na estrutura social. Então, a escola é esse terreno, é esse espaço de problematização, de questionamentos, onde a gente vai estar trabalhando com essas ações técnico-políticas que vão fundamentar e que vão fomentar o aprendizado dos nossos alunos, certo? E aí, requer-se dos profissionais, mais do que nunca, que profissionais? Os professores. Uma atitude crítica no sentido de questionar o seu papel e de não só buscar atender às demandas, muitas vezes discutíveis, do mercado, mas de questioná-las, intervir na direção das mudanças necessárias. Isso implica realizar um trabalho de boa qualidade, um trabalho competente. Não é só no interior das organizações que as ações profissionais e dos grupos terão um caráter positivo, mas em todo o contexto social, levando-se em conta nossa vivência limitada pelas contradições do sistema capitalista. Então, a profissão professor, ela é fundamental, ela é uma marca de cidadania, tá? Então, cabe ao professor essa atitude crítica, no sentido de questionar, de relacionar, de buscar ações que vão ser implementadas ou não, mas de não ficar omisso, de não ser passivo dentro desses aspectos sociais. Uma vez que a escola não tem sido nem eficiente nem eficaz, é necessário refletir para que se encontre caminhos para sua transformação. Um deles é a visão crítica do educador sobre o seu papel enquanto um dos elementos que constitui o processo educativo. Então, a gente precisa entender que a escola, né, é esse espaço de discussão, de reflexão crítica, tá, das ações sociais. E cabe ao professor e cabe ao educador ser esse intermédio entre essa reflexão, entre essa busca pelas respostas às situações, problemas atuais. Não para resolver, porque não cabe ao professor resolver, a construir uma escola, a melhorar a estrutura, mas a fazer com que os alunos eles compreendam o seu papel social e, a partir desse, eles possam ser capazes de escolher bem numa eleição, ser capazes de ter criticidade, de saber validar os seus direitos sociais junto às suas famílias, tá certo? Então, um abraço no coração de vocês, eu agradeço por vocês estarem aqui até o final dessa aula, que nós falamos sobre a ética, sobre a dimensão ética, política e técnica do professor, dentro desse espaço da educação, tá? E que a gente possa nos encontrar na nossa próxima aula, em que a gente vai continuar falando sobre a didática e sobre a formação docente, tá bom? Um abraço no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Não deixem de fazer as leituras que eu estou deixando após essa aula, tá bom? Tchau, tchau.